Agora não posso falar mais bobagem, não. Vamos ler o textão, Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos capítulo 11, 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? 35. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém e amém. Senhor Deus, acabamos de ler esse texto da Tua Palavra. Ser conosco, ilumina, capacita, nos dê uma interpretação correta desse texto. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a Epístola aos Romanos, ela tem 16 capítulos, ela é a mais extensa que o apóstolo Paulo escreveu. Obrigado, irmão Geraldo. Ela é de uma profundidade tremenda, haja vista porque Paulo defende aqui na Epístola aos Romanos a doutrina da justificação pela fé em Cristo. E é uma epístola que Paulo escreveu não, quem escreveu foi Técio, né, um amazonense, provavelmente um escravo, que escreveu para Paulo, mas Paulo editou a epístola. A igreja de Roma, ela foi fundada por um anônimo, nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Já visto que na época lá da descida do Espírito Santo, quando Pedro pregou uma mensagem que 3.000 almas se converteram, melhor dizendo, havia ali pessoas de todas as etnias, de todas as nações, e uma dessas pessoas provavelmente era de Roma e foi para lá, e o evangelho foi disseminado, foi pregado, e aí a igreja de Roma apareceu. E Paulo tinha uma vontade tremenda de ir a Roma, de conhecer os irmãos lá, distribuir alguns dons, porque era uma igreja, né, sensacionista. Paulo então fala que queria conhecer ele vai para Jerusalém, até na época preso, mas vai lá e conhecer a cidade de Roma. Essa epístola epístola romana, ela expressa a teologia de Paulo. Essa epístola tem determinado o pensamento teológico da igreja cristã. Muitos dos nossos ensinamentos teológicos, nossas doutrinas, muitas delas é baseada nessa epístola, por causa da sua profundidade, por causa do ensinamento de Paulo concernente à eleição, né? E Paulo vai buscar essa eleição lá na velha aliança, no velho pacto, e ele traz um ensinamento profundo para a gente sobre a vida cristã. O que eu digo mais? Eu posso fazer um apanhado aqui para chegar no capítulo 11, é claro que a gente levaria, o seminário levaria meses e meses estudando essa epístola, né? Não é uma mensagem de 40 minutos que a gente vai extrair todos os ensinamentos que contém nessa epístola, até porque a gente teria que interpretar versículo por versículo. Mas deixa eu dar para os irmãos
um panorama sobre essa epístola até chegar ao capítulo 11, tá bom? Claro que vai faltar algumas coisas, né? Muitas coisas. Por exemplo, capítulo 1 de Romano, Paulo escreve à igreja que queria visitá-la para passar alguns dons. Algumas vezes ele foi impedido por Deus em ir. No mesmo capítulo, ele fala da depravação total dos homens, das orgias, da imoralidade daquela época, pois eles estavam trocando a verdade de Deus em mentira. Mais ou menos isso que a gente encontra no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo escreve aos judeus e diz que eles não precisavam mais exigir a circuncisão e nem cerimoniais da lei judaica, pois essas exigências não eram mais necessárias, não é? Questão da circuncisão, quem circuncidava tinha que obedecer toda a lei, e eles não tinham como obedecer toda a lei. Então ele ensinava sobre a circuncisão do coração, do espírito, mas não da letra. Então havia essa correção de Paulo com relação à lei mosaica. Aí a gente passa para o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo vai dizer que todos os homens estão debaixo do pecado. E ele diz um texto que a gente sempre fala aqui, um versículo: não há um justo sequer, todos se desviaram. E ele descreve nos versículos de 11 a 20 desse capítulo o retrato de um ser humano depravado. Há quem entenda, que não há quem entenda, que busque a Deus, não há quem faça o bem. Ele vai falar, sua língua tratam enganosamente, a boca está cheia de maldição, muitas destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Ele então começa a falar sobre a justificação pela fé, que é o grande tema dessa epístola, a justificação pela fé em Cristo Jesus, não é? E aí vai, no capítulo 4, Paulo vai citar personagens do Velho Testamento, do Velho Pacto, da Velha Aliança, que foram justificados pela fé, como exemplo o caso de Abraão, Davi, que disse que bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoados, cujos pecados estão cobertos pela justiça de Cristo. Então vai, o caso de Abraão, a gente poderia falar aqui, pregar sobre a fé de Abraão, de levar seu filho para ser imolado e assim por diante. Ele obedeceu ao Senhor, então ele passa a ser um dos homens da galeria da fé, os heróis da fé de Hebreus, no capítulo 11. Vamos seguir em frente. Eu não quero tomar muito tempo, mas vou ser bem sucinto, e eu espero que eu enxugar essa mensagem, embora ela chegue até vocês com conteúdo. No capítulo 5, Paulo nos fala da justificação pela fé. Temos a entrada pela fé, a graça, na qual podemos ficar firmes, pois Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nesse capítulo ele vai falar do último Adão, que é Jesus, do pecado que entrou pelo primeiro Adão, e da justificação, da reconciliação que entrou pelo segundo Adão. Nós éramos filhos de Adão, agora nós passamos a ser filhos do segundo Adão, que é Jesus. Seguimos, capítulo 6, ele vai decorrer que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então ele vai dizer que nós não estamos mais escravos do pecado, que a graça nos alcançou, que o Senhor está nos dando capacidade de vencer o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. Seguindo no capítulo 7, ele nos mostra que tem a luta da carne contra o espírito, porque não faço o bem que quero. Ele entra em crise existencial. Ele diz,
Eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O pecado que habita em nós, quem nos livrará dessa situação? Ele entra nessa situação, e claro que ele diz quem vai nos livrar, e ele mostra quem nos livrou, aquele que foi à cruz, que morreu, que pagou o preço da nossa redenção, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí, capítulo 8, ele vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele vai dizer também que toda a criação ficou sujeita à vaidade humana. Você pega nos versículos 31 a 39, ele vai cantar, ele vai falar o cântico, ou cantar o cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Somos mais vencedores pelo aquele que nos amou. Nem inferno, nem poder, nem trevas, nada poderá nos separar desse amor maravilhoso. Aí agora eu gostaria de fazer um apanhado do capítulo 9, 10 e 11 e inserir aqui na mensagem. E o tema da mensagem, eu falei até agora para a gente, todo mundo já se assentou aonde a gente quer chegar? Eu acredito que sim, espero que sim, né? O tema da mensagem é a incompreensibilidade dos conselhos divinos. A incompreensão humana. Não tem como a gente compreender a mente de Deus. A nossa capacidade mental, cerebral, emocional, psique, não tem como a gente compreender como Deus tratou dessa situação da nossa salvação, como Ele aconselhou Ele mesmo, como Ele planejou tudo, como Ele criou todas as coisas e para um fim de glorificá-lo, que é o que o versículo diz. Então, vamos pensar agora. Eu parei no capítulo 8, tá? Mas eu vou agora o capítulo 9 e 10 eu vou fazer uma amarração. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nessa glorificação de Deus, quando você glorifica a Deus, nós glorificamos a Deus aqui, na verdade, através dos hinos, da poesia, da oração. A Súliva agora mesmo acabou de glorificar a Deus através dos seus cânticos, né? Do seu ritmo totalmente brasileiro, né? da nossa etnia. Mas para entendermos essas expressões do apóstolo Paulo, nós precisamos ler e buscar uma compreensão do capítulo 9, do capítulo 10 e 11 de Romanos. O teólogo John Murray diz que Paulo aborda questões tais como promessas feitas a Abraão e seus descendentes, eleição, graças e obras, soberania de Deus, e nessa ocasião os israelitas são amados por causa do amor que Deus tem aos patriarcas. Mas no momento eles estavam afastados devido à rejeição ao Messias. Quem que não lembra? Jesus foi deixado de lado e o povo judeu, juntamente com a religião judaica, escolheram Barrabás e mandaram crucificar a Cristo. E eu acredito que isso foi o pingo d'água, porque Deus já tinha o seu plano, né? E isso aconteceu que eles, não que eles agora tenham sido todo rejeitados, mas abriu-se a porta agora para nós, para os gentios, né? Sermos agora alicerçados, alcançados pela graça de Deus. Então, com isso abriu-se a porta da salvação para os gentios. Paulo
defende que a graça divina trazida pelo Evangelho de Cristo bate de frente com o conceito legalista mosaico. O mistério concernente à salvação a todos os povos estava revelado. Até então era um Deus desconhecido, mas agora é um Deus conhecido através de Cristo. Como fica Israel e suas promessas dentro desse plano de salvação? O cristianismo tomou o lugar que a nação israelita antes desfrutava. Então, o capítulo 9 de Romanos, Paulo fala do nascimento, quem não lembra, do nascimento de Jacó e Esaú. Paulo diz que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A injustiça da parte de Deus? Quem poderia aqui falar que Deus foi injusto com relação a isso? Por isso que nós não compreendemos. Não tem como dizer, bom, então Deus foi injusto. Mas Ele é o Criador. Ele se compadece de quem Ele quiser se compadecer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ou não? Ou nós, simples criaturas caídas, depravadas, aprisionadas pelo nosso pecado, pela natureza pecaminosa, como que a gente pode colocar Deus num banco de réu e dizer: o Senhor é injusto por não escolher a todos? Até porque é isso que é ser incompreensível. Por que Deus não escolheu a todos? Claro que escolheu muita gente, incontáveis, como a gente aprendeu hoje aqui, não é? Mas nem todos. E aí é que entra a incompreensibilidade desse decano, desse mistério, desses decretos de Deus. No capítulo 10, o apóstolo Paulo fala do pacto abrâmico, a aliança que Deus tinha com esse povo, apesar de apostasia. Ele vai suavizar as suas palavras citando na época de Elias, né? Ele vai citar como Deus tinha um remanescente que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. A gente sabe da história, né? Elias entrou numa caverna fugindo de Jezabel, porém ele diz a Elias: ainda tenho 7.000 Elias que não se renderam à idolatria. Não é você sozinho. Ele cita também o profeta Isaías, que foi purificado para pregar a um povo impuro de lábios impuros, mensagem de condenação. Quando Deus chama Isaías, fala: Isaías, você vai pregar essa mensagem, mas Senhor, é só mensagem de juízo, de condenação. Isaías fala: até quando, Senhor? Até quando o povo de Israel se tornar um toco. Quando ele se tornar um toco, eu vou começar uma nova geração ali, um novo povo daqueles remanescentes. Hoje a gente não sabe com relação a Israel. Israel, quem somos nós? Jesus era israelita, Jesus nasceu daquele povo. Não temos como dizer que Israel está totalmente marginalizado, afastado. Deus os entregou à condenação. Não, tem lá os remanescentes, é um povo que a gente admira e respeita, porque lá daquela localidade aconteceu toda essa situação que nós ensinamos e pregamos, que é o evangelho vindo lá dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Embora na época eles estavam afastados, Jesus os bateu de frente contra aqueles fariseus, não é? A religião falsa daquela época. Muito bem. Então, eu estou falando tudo isso para a gente chegar agora nos 3 versículos que a gente acabou de ler. Pega aí de novo a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. O Hernando Dialop, ele diz que
quando ele vai pregar numa igreja, que ele lê um texto que todos os membros ficam com a Bíblia aberta, ele fala que aquela igreja tem doutrina, aquela igreja tem ensinamento. Quando ele vai pregar numa igreja, que ele acaba de ler o texto e todo mundo fecha a Bíblia, ele fala, aquela igreja precisa ainda de ensinamento. Eu espero que vocês todos estejam com a Bíblia aberta aí no texto que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Vamos falar agora especificamente desses versículos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui nós temos o epílogo, a conclusão de todas as coisas. Começando pelo versículo 33, essa conclusão, como já disse, é o resumo dos resumos sobre os capítulos 9, 10 e 11. O versículo 33, ele usa várias palavras que merecem uma meditação. Por exemplo, ele usa as palavras profundidade, riqueza, sabedoria, conhecimento, insondável juízo. Em poucas palavras, vamos tentar trazer alguma meditação sobre essas palavras. Primeiro, a palavra profundidade está ligada à incomensurabilidade e à incalculabilidade no tocante à misericórdia com base na sabedoria de Deus. Parece que até que eu estou falando língua estranha, né? Já eu vou interpretar a língua estranha. O que ele está dizendo aqui com profundidade, meus irmãos, é que nós não temos, a nossa mente humana não consegue entender a mente de Deus, em outras palavras. Às vezes a gente fala, quando a gente faz oração, a gente não ora para mudar a mente de Deus, a gente ora para mudar as circunstâncias. Mente de Deus ninguém muda e ninguém consegue. Quando ele vai dizer agora, quem foi o conselheiro de Deus? Algum ser humano pode ser conselheiro de Deus? Algum anjo pode ser conselheiro de Deus? Algum ser? Não tem como. Então, é isso que ele fala da profundidade, do conhecimento de Deus. Porque, tendo o Espírito Santo que penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, para medir larguras, comprimento, altura, profundidade do amor de Deus por nós. Deus nos ama de forma tão profunda, meus irmãos, que o linguajar dele não tem como no nosso vernáculo, seja ele o idioma que for, entender exatamente o que Deus planejou antes da fundação do mundo com relação à nossa salvação. Mas uma coisa a gente entende, que ele cumpriu o plano e que nós alcançamos essa salvação em Cristo Jesus. E que não há condenação para você que está em Cristo. E que o mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa de religião, o mundo precisa do Evangelho. O mundo não precisa de paganismo, não precisa de filosofia, de orientações. O mundo precisa de Jesus. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a segunda palavra que nós temos aqui é riqueza. Não se trata de coisas que possessões sabe, aquilo que você pode angariar, não se trata do vil metal. Possessões aqui, a riqueza está falando de um efeito causado na nossa vida, de uma transformação da pessoa. Fala sobre a salvação verdadeira, sobretudo a glorificação. Isso constitui participação das riquezas espirituais de Deus. Nós somos, meus irmãos, quando conhecemos a Jesus, nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus, amém?
nós vamos ter uma herança insondável na glória quando estivermos com o Senhor Jesus. Essa é a riqueza da glória. Não é? Outra palavra que a gente tem aqui é sabedoria. Sabedoria, esse vocábulo denota e mostra o exercício dos decretos de Deus, os quais produzem resultados em cada oportunidade. Sabedoria é atribuído somente a Deus ou também a homens piedosos, conforme 1 Coríntios 1,30, que diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria de Deus, embora ele possa dar em grau bem menor para cada piedoso que se encontra, pessoas piedosas chamadas por ele, como era o caso do patriarca Jó, né? Do qual Deus dá testemunho sobre ele, e tantos outros que a gente vê postados nos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Então, aí ele fala também do conhecimento. O conhecimento, o mundo dos homens, com todos os seus conflitos, vícios, violência, desobediência, seria uma massa impossível de redimir, não é? Tanta confusão, o mundo está caótico, as pessoas não se entendem, e é uma falta de amor, é ódio espalhado para tudo quanto é lado. Como seria possível redimir essa humanidade? Mas se Deus não soubesse como redimir os homens de maneira coerente, tanto com sua justiça, com a sua misericórdia, a salvação planejada antes da fundação do mundo, Deus tem os seus meandros, Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua forma, a sua maneira de alcançar esse ser humano, seja ele quem for. Tenha praticado o pecado, o mais horrível, se é plano de Deus salvá-lo, vai salvar aquele homem, vai tirar ele da lama, vai arrancá-lo da prisão do inimigo, vai arrancar da escravidão, da natureza pecaminosa, das trevas, do próprio diabo, vai prender o valente, vai arrancar aquela pessoa da mão daquele valente que é o diabo, porque Jesus é o mais valente, e transportá-lo das trevas para a luz. É isso que o Evangelho faz com nós. Meus irmãos, quão insondáveis são esses caminhos? Esses caminhos, né, quão insondáveis são os seus juízos. A palavra insondável é aquilo que não se pode sondar, é algo que ultrapassa a capacidade mental, intelectual, intuitiva de julgar os juízos de Deus. Os juízos de Deus são suas determinações, incluindo os seus decretos divinos e os seus conselhos, que resultam nos desígnios e ações que dizem respeito à redenção humana. Então Deus, ele é o conselheiro dele mesmo, é o seu beneplácito, é ele que instituiu todas as coisas, é ele que buscou a nós, é ele que planejou que o seu único filho morreria na cruz por nós, é ele que instituiu toda essa caminhada da redenção, da salvação, por amor à sua alma, para escrever o seu nome no livro da vida, para te redimir, para te reconciliar, para fazer você um cidadão e uma cidadã do céu, com o nome escrito no cartório dele. Ninguém apaga, nenhum pecado apaga, nenhuma situação apaga, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Você, meu irmão,
é de Deus. Entende isso? Quão maravilhoso é esse caminho da eternidade, da salvação, da busca pela ovelha perdida, do plano, da expiação, de um cordeiro que tira o pecado, que trata conosco, que coloca ordem no nosso mundo interior, na nossa mente, nas nossas emoções, nos faz ser pessoas que conseguem conviver com os dramas desse mundo sem se afetar, sabendo que para nós vida ou morte é a mesma coisa. Não temos mais medo da sepultura, não temos mais medo do aguilhão, o aguilhão da morte foi tirado por ele. Ó morte, onde está a sua vitória? Não tem vitória sobre o cristão. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Estão entendendo quão insondáveis são esses juízos, esses caminhos da redenção humana? Por isso que Paulo traz esses versículos, essa profundidade. Mas o que é revelado para a gente dá para compreender. E quando a gente compreende isso, que maravilha! Hoje, quando eu vi o estudo do Túlio aqui, embora eu não tenha uma definição escatológica ainda, preciso conversar com meus seminaristas aqui da igreja, mas não é uma forma escatológica que traz paz ao nosso coração, não esse tormento, essa depressão, vai ficar cada vez pior, isso é só o momento daqui a pouco a situação vai piorar, vai ter coisa pior que a pandemia, vai ter coisa pior que isso, pior que aquilo, aí a gente se funa dentro de casa, começa a tomar um monte de remédio psicotrópico, Jesus volta logo. Hoje não, a gente saiu daqui com o coração pacificado. Vamos fazer então um apanhado, não é? Para a gente entender essas maravilhas insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. A palavra inescrutável significa aquilo que não pode ser seguido, mas é usado para indicar o que é incompreensível, inatingível. Ou seja, pela mente humana. Isso torna-se para nós suficientemente maravilhoso, à luz de Cristo, saber que o Senhor, Deus misericordioso e gracioso e também soberano, todas as coisas foram feitas para Ele. Nosso Senhor Jesus é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Veja o que diz o versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Paulo pega essa exclamação aqui, essa pergunta, né? A pergunta, extraída de Isaías, capítulo 40, versículo 13. É impossível saber porque ele faz determinada coisa e porque ele usa certos métodos. Não tem como saber. Isso é fé, ou seja, eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas o que está escrito está me dizendo respeito a mim. Eu não posso entender. Quem entende Deus? Quem entenderia Deus? Se você entende Deus, se você sabe tudo sobre Deus, você não é uma criatura caída, mas você é Deus. Você é um semideus. É impossível, a razão humana não pode perscrutar os grandes mistérios ocultos de Deus, porém sabemos através de Cristo que Ele nos ama e nos perdoa e nos leva para a glória. Veja o que diz o versículo 35. Aliás, voltando ao versículo 34, não há nenhum conselheiro para Deus, tá, irmão? Não existe. Versículo 35. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Ou seja, esse versículo nos coloca no nosso devido lugar de criatura.
Não nos é de direito constranger a Deus por meio de nossas obras, conduta, exigindo as bênçãos. Não merecemos nada, os planos e a graça de Deus possuem uma espinha dorsal de entendimento e sabedoria que as mentes finitas não podem entender, até porque Deus nos favorece gratuitamente. Está entendendo que você foi acolhido, você foi eleito, você foi salvo, não porque você merece, não porque você é de boa índole, não porque você é melhor do que o outro, não, porque Deus planejou te salvar. É isso que a gente não consegue entender. Por que Deus me salvou, por que Deus não salvou o outro, por que Deus tem um povo eleito, escolhido, pelo qual Jesus veio morrer por ele, e por que muitas pessoas não fazem parte desse povo, mas nós fazemos. É isso que os teólogos ficam discutindo sobre livre-arbítrio, soberania de Deus, o homem busca, é Deus que busca, aí fica essa confusão toda dos teólogos. No mundo tereis teólogos, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu todos eles. Então, meus irmãos, estão entendendo? Eu vou caminhar para o final. Ou seja, como poderia o Criador entrar em dívida com as suas criaturas? Como pode a causa depender do efeito? Deus não deve obrigação, pois Ele fez tudo perfeito. Versículo 36, para a gente caminhar para o final. Olha o que diz: porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Alguns teólogos ou intérpretes da palavra de Deus, ele tem visto aqui nesse versículo a Trindade. Por exemplo, porque dele indicaria Deus Pai como fonte originária de tudo. Por meio dele indicaria o Espírito Santo como causa eficaz de toda a vida espiritual. Para ele indicaria o Filho de Deus, Jesus Cristo, como grande alvo de toda a vida espiritual. Não sei se esses teólogos aqui estão errados. Estou passando a informação para os irmãos, mas acho que eu não assinaria embaixo. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, está escrito aqui, vou ler para você, diz assim: pois nele foram criados, aliás, 1 Coríntios não, Colossenses, né? Colossenses, né? 1 Coríntios, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, a ele, pois, a glória eternamente. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus é a origem, o alvo de toda forma de vida, e que o torna devidamente merecedor de todo louvor da parte dos seres mortais e imortais. Deus é o autor, é o início, o meio, o fim da nossa salvação em Cristo.
Estão entendendo, meus irmãos? Quem escolheu esse tema foi Alessandro, não foi? Alessandro, depois você passa lá no gabinete que eu quero falar contigo. Mas nós não podemos fugir, um tema extremamente bíblico, um tema maravilhoso, não é? Que condensa, traz um epílogo, uma conclusão de uma salvação maravilhosa que precisou Deus demonstrar que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele não deve nada a ninguém, que Ele usa a sua misericórdia para alcançar criaturas caídas como nós, pecadoras como nós. E foi aquela cruz cruenta sofrer a nossa morte. Mel Gibson, quando fez aquele filme A Paixão de Cristo, assim que foi lançado no cinema, foi eu e Joelso lá ver. Meus irmãos, eu saí de lá horrorizado, de tanto sofrimento, de tanta coisa, de tanto chicote com prego nas costas dele, tanta coisa, era tanto sangue, tanta coisa. Falei, ele interpretou assim, mas provavelmente deve ter sido uma coisa muito cruel, muito cruenta mesmo, porque os romanos eram terríveis no sacrifício, na crueldade com os outros povos, pessoas, saber sofrer, fazer a pessoa sofrer. E olha que naquela época, hoje a pessoa dá um tiro na cabeça, pum, morre, não nem sente tanto, mas naquela época aquelas espadas, aquelas lanças, aquele sofrimento, aqueles espinhos enormes. Os irmãos já espetou um espinho no pé para tirar? Imagina aqueles espinhos na cabeça do nosso. Espinho fala de maldição, mas ele tornou-se maldição em nosso lugar. Foi maldito em nosso lugar. Quanto sofrimento, mas ele foi até o final. Está consumado. É isso. É esse Deus que pelos seus caminhos, pelos seus meandros, que às vezes nós não entendemos, que não dá para entender, é exatamente, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É essa salvação que você foi alcançado, que eu fui alcançado, e que milhões ainda serão alcançados, pela graça, pelo favor imerecido, pelo imenso amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, de salvar pecadores que não mereciam salvação, mas que Ele quis salvar. É isso. E aí eu termino dizendo o seguinte, conclusão, ele vai pegar o celular aqui, só um minuto que eu já vou concluir. Ele falou que eu já extrapolei o horário. Então a aplicação do que nós acabamos de falar tudo é o seguinte: primeiro, fomos criados por Deus a partir do nada, e o nosso ser, a nossa vida depende dele. Ok? Isso é que o texto quer dizer. Fomos criados por Deus a partir do nada, o nosso ser e a nossa vida depende dele. Segundo, Deus reivindica para si mesmo a autoridade absoluta, e que nada além da sua glória deve ser buscada pelas pessoas do mundo inteiro. Ninguém deve buscar nenhuma glória que não seja a glória de Deus. Nenhum homem pode se colocar no holofote e se achar o máximo. Tudo vem de Deus. Terceiro, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, primeiro e o último. Tudo converge para a conclusão. Ele tem a história, ele tem o ponto final da história da humanidade. Ele ainda não botou esse ponto final, mas ele um dia vai botar esse ponto final na história da humanidade, porque a história está nas suas mãos. Por último, é o que a gente tem que fazer, e a gente termina aqui dizendo o seguinte, que toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Trino Deus,
pela sua eterna salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, abençoa cada querido irmão que veio nesta noite, ser com cada um, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, tenha misericórdia de nós, nos sustenta, nos fortaleça, nos abençoa. É isso que nós pedimos.